Bem-vindos, viajantes da história. No vídeo de hoje vamos mergulhar em um período de enigmas e encantamentos médicos. Neste capítulo da nossa exploração ao passado, vamos adentrar os domínios da medicina medieval, uma época cheia de curiosidades e soluções inusitadas para as doenças que assolavam a população. Prendam-se a esta jornada pelas antigas práticas curativas que irão nos surpreender e nos farão agradecer pela evolução da medicina. Mas antes de iniciarmos, não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Aqueles que enfrentavam o incômodo das hemorroidas durante a Idade Média eram submetidos a um tratamento mais doloroso do que simplesmente sentar-se em uma cadeira sem almofadas. O método de tratamento para essa condição era notavelmente simples, embora altamente doloroso. O procedimento consistia em queimar as hemorroidas como medida terapêutica. Para isso, utilizava-se um tubo de ferro de tamanho considerável, previamente aquecido a temperaturas acima de 1000 graus Celsius, que era inserido lá atrás, nesse lugar mesmo que você imaginou, para efetuar a queimadura das hemorroidas. Um procedimento que prometia alívio, mas sem dúvida trazia agonia e medo para os pacientes da época. Na Idade Média, muitos médicos acreditavam que a maioria das enfermidades resultava do acúmulo excessivo de fluidos no corpo. Como solução, adotavam a prática de extrair uma porção do sangue do paciente. Para realizar esse procedimento, havia duas abordagens principais. A primeira envolvia o uso de sanguessugas, enquanto a segunda, mais convencional, consistia em fazer um corte no paciente para permitir que o sangue fluísse para fora. Ele era coletado em recipientes específicos e o processo era repetido até que a quantidade considerada apropriada fosse extraída. A sangria podia ser realizada em diferentes partes do corpo, dependendo da doença e das crenças do médico. No entanto, o método de sangria frequentemente causava mais danos do que benefícios. Muitos pacientes enfraqueciam ainda mais devido à perda excessiva de sangue. Naquela época, os cirurgiões possuíam um conhecimento extremamente limitado da anatomia humana. Desconheciam a existência de antissépticos para evitar infecções e os pacientes eram submetidos a cirurgias sem nenhum tipo de sedação. Ser paciente nessas circunstâncias não era uma experiência nada agradável, porém as opções eram escassas. Em muitos casos, monges assumiam o papel de cirurgiões, já que tinham acesso a textos médicos. No entanto, em 1215, o Papa proibiu que realizassem essas atividades. Como resultado, a responsabilidade recaiu sobre fazendeiros com experiência em tratar animais. Na Idade Média, os tratamentos médicos eram uma fusão complexa de elementos científicos, crenças pagãs e influências religiosas. Essa abordagem é ilustrada pelo modo como a peste bubônica era tratada. Quando alguém adoecia com essa terrível doença, era comum que fosse prescrito um período de penitência, envolvendo confissões a um padre. Dado que a peste era vista como um castigo divino, acreditava-se que confessar pecados poderia resultar em misericórdia e até mesmo na preservação da vida do paciente. Essa prática reflete o profundo entrelaçamento das concepções religiosas com o tratamento de doenças na época. Além disso, as práticas médicas frequentemente envolviam elementos ritualísticos e amuletos que também eram considerados capazes de afastar doenças e influências malignas. A experiência de dar à luz durante a Idade Média era tão perigosa que a Igreja frequentemente aconselhava as gestantes a se prepararem para o pior. Nesse período, a mortalidade materna e infantil era extremamente alta, e o ato de trazer uma criança ao mundo era cercado por vários riscos. Curiosamente, houve um momento em que parteiras experientes foram alvo de perseguição, muitas vezes sendo acusadas de bruxaria, pois eram capazes de utilizar métodos e técnicas com ervas para minimizar a dor e o sofrimento de suas pacientes durante o parto. Essa habilidade e conhecimento frequentemente eram mal compreendidos, levando a suspeitas infundadas e perseguições injustas. Hoje viajamos pelas páginas sombrias e intrigantes da história médica. Uma época em que o desconhecido e o místico se entrelaçavam com o desejo sincero de curar
e aliviar o sofrimento humano. Conhecemos práticas que, para os olhos modernos, podem parecer bizarras e cruéis, mas que refletem a luta incansável dos médicos da época para entender e tratar as doenças que afligiam a humanidade. Agora, nos despedimos da era medieval, mas trazemos conosco lições valiosas e uma nova apreciação pelos progressos que moldaram a medicina que conhecemos hoje. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Muito obrigado por embarcar nessa jornada pelo passado medieval e suas fascinantes descobertas. Até a próxima viagem no tempo.